Olá pessoal do Cálculo 1, continuando então os exercícios da seção 2.2, vamos resolver agora o 13 e o 14, que é essa simbologia que significa que a gente vai ter que usar um sistema algébrico computacional, né, para plotar o gráfico aí no sistema de eixo x, y. Então aqui está pedindo para usar o gráfico da função feita no computador, que a gente ainda não tem condições de fazer o gráfico manualmente, mas a gente, mais na frente, a gente vai ter essas condições, usando aí as ferramentas do cálculo. Por enquanto a gente está fazendo apenas uma análise gráfica. Então, use o gráfico da função para dizer o valor de cada limite, se existir. Se não existir, explique o porquê. Então, aqui, no exercício 13 e 14, estamos interessados no limite de f de x quando o x tende a zero pela esquerda, o limite de f de x quando x tende a zero pela direita e no limite de f de x quando x tende a zero. Observe aqui, tanto a função do exercício 13 quanto a função do exercício 14, o zero não pertence ao domínio da função. Então aqui eu tenho 1 sobre x aqui, né, na potência aqui do número e, então o x não pode ser zero, então zero não está no limite no domínio da função. Aqui também não, né? Se eu atribuir zero aqui no x, eu vou ter aqui 0 mais 0, que dá zero no denominador, que não pode. Então, o zero não está no domínio da função, mas isso não importa, né, para calcular o limite de f de x quando o x tende a zero. Então, vamos para cada exercício separado aqui. Então, o exercício 13. f de x igual a 1 sobre 1 mais e elevado a 1 sobre x. Então, eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, o limite de f de x quando x tende a zero pela direita e o limite de f de x quando x tende a zero. Então, vamos lá. Jogando essa função aqui no GeoGebra, tenho esse gráfico, né? Depois a gente analisa direito, né, como que se faz esse gráfico, usando as ferramentas do cálculo, mas por enquanto a gente só está colocando o gráfico e analisando ali o limite. Então, a função não está definida para zero, dá para ver aqui que tem uma descontinuidade. Então, o limite de f de x, quando o x tende a zero pela esquerda, se eu pego aqui o x à esquerda do zero e faço ele tender a zero, eu estou sobre esse gráfico aqui e dá para ver claramente que quando o x tende a zero pela esquerda, esse pontinho aqui tende para esse valor aqui, que é 1. Então, o limite de f de x, quando o x tende a zero pela esquerda aqui, é igual a 1. Por outro lado, se eu pego o x aqui pela direita e faço ele tender a zero, eu estou agora sobre esse gráfico aqui e esse pontinho aqui no gráfico vai tender para esse valor aqui, que tem altura zero. Então, o limite de f de x quando x tende a zero pela direita é igual a zero. Consequentemente, como os limites laterais aqui para zero deram diferentes, então o limite de f de x quando x tende a zero, ele não existe. Por que ele não existe? Pois os limites, o limite de f de x, quando o x tende a zero pela esquerda, deu diferente do limite de f de x, quando o x tende a zero pela direita. Então, se os limites laterais eram diferentes, então o limite de f de x, quando o x tende a zero, não existe. Agora vamos para o exercício 14. Então, a função f é x ao quadrado mais x dividido por raiz quadrada de x ao cubo mais x ao quadrado. Então, a função ela não tem zero no seu domínio e eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, quando x tende a zero pela direita e quando x tende a zero. Plotando, então, a função f aqui no gráfico, no GeoGebra, eu tenho esse gráfico aqui. Então, eu estou interessado aqui na vizinhança do zero, o zero não está no domínio, né? Então, pego um x aqui à esquerda do zero,
faço x tender a zero, eu estou sobre essa parte do gráfico. Quando eu faço x tender a zero, esse pontinho aqui vai para esse ponto aqui que tem altura menos 1. Então, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos 1. Se eu pego aqui pela direita, x aqui pela direita, eu estou aqui sobre essa parte do gráfico, faço x tender a zero pela direita, esse pontinho aqui vai tender para esse pontinho aqui, que tem altura 1. Então, o limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1. Consequentemente, o limite de f de x, quando x tende a zero, ele não existe. Por que ele não existe? Porque os limites laterais deram diferença. Ele não existe, pois o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, deu diferente do limite de f de x, quando x tende a zero pela direita. Ok? Então, esse limite não existe porque esses dois limites laterais aqui deram diferente. Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.